Olá pessoal, aqui é o professor Jalbert falando com mais uma aula do curso de Cálculo Numérico. E hoje eu trouxe mais um exemplo para vocês, empregando o método de Newton-Raphson. E o exemplo diz o seguinte: eu tenho esse pêndulo aqui, tá certo? Esse pêndulo que se balança de acordo com essa expressão aqui. Nessa expressão, esse t aqui é o tempo em segundos, e esse d aqui é a distância do pêndulo a essa parede aqui, tá certo? Que é dado em centímetros, tá? Essa distância aqui é dada em centímetros. Aí a pergunta é, qual é esse tempo t quando essa distância d vale 10 centímetros, tá legal? A gente vai utilizar como estimativa inicial 4 segundos. O tempo que a gente está procurando deve obedecer a essa tolerância aqui, né? Que a minha função do tempo deve ser inferior a 0,002, né? Uma função do tempo porque o meu problema ele é dependente do tempo, né? E vale salientar que para você resolver esse problema, como a gente está trabalhando com função trigonométrica aqui, nessa função trigonométrica cosseno, a gente vai trabalhar com o argumento em radianos, tá legal? Então você deve colocar sua calculadora em radianos para resolver esse problema, tá legal? Então, para a gente começar resolvendo o problema, a gente tem que obedecer a isso aqui, né? F de t sendo igual a 0. Tá certo? Então vamos substituir os nossos dados aqui, né? A gente tem 80 mais 90 vezes o cosseno de π sobre 3t sendo igual a d, que vale 10, né? A gente vai utilizar o método de Newton-Raphson para calcular esse t aqui. Mas perceba, do modo como essa expressão está, ela não está no formato que a gente deseja. Ou seja, do lado esquerdo da igualdade eu tenho que ter uma função de t, e do lado direito da igualdade eu tenho que ter 0. Então, para eu ter isso nessa expressão aqui, basta eu trazer esse 10 aqui para o outro lado da igualdade, né? Vai ficar 80 menos 10 mais 90 vezes o cosseno de π sobre 3t sendo igual a 0. Então agora do lado esquerdo da igualdade eu tenho uma função do tempo e do lado direito da igualdade eu tenho 0. Tá legal? Então quem é a minha função f de t? F de t vai ser 80 menos 10 dando 70 mais 90 vezes o cosseno de π sobre 3t. Se a gente lembrar, o método de Newton-Raphson também utiliza a derivada da função f, né? Que é a derivada da função f com relação ao tempo? Então, f' de t vai me dar menos 90 vezes π sobre 3 seno de π sobre 3t. Usando a regra da cadeia, a derivada desse cosseno aqui é menos o seno, né? A gente vai obter essa função aqui, tá legal? Então, se a gente relembrar aí, né? A expressão de Newton-Raphson nos diz o seguinte, que t de k mais 1 vai ser igual a t de k menos f de t de k dividido por f' de t de k. Ou seja, a estimativa atual depende da anterior. Tá legal? Quem é a nossa estimativa inicial? É 4, né? Então eu tenho o seguinte.
eu tenho o seguinte, eu tenho que T1 vale T0 menos f de T0 dividido por f' de T0. Tá legal? Do mesmo jeito você vai fazer com T2, T3, T4 e assim por diante, né? Em que T2 vai ser dependente de T1, T3 vai ser dependente de T2, T4 vai ser dependente de T3 e assim por diante. Ao fazer essas contas e substituindo na sua calculadora, né, em que esse T0 vale 4, e calculando f de T0 e f' de T0, ou seja, substituindo 4 no lugar de t aqui em f de t, e substituindo 4 no lugar de f' de t, na função f' de t, né, você vai obter o seu T1 aí, sendo igual a 3,69 37 06 169. E aí eu tenho que verificar, né? Esse é o tempo que eu estou procurando. Para eu saber se esse é o tempo que eu estou procurando, ele tem que obedecer a minha restrição, que é módulo de f de t sendo inferior a 0,002. Então, se eu pegar esse tempo aqui, T1, e substituir na função f, ou seja, se eu calcular f de T1, nós vamos obter aproximadamente 2,72, que é superior a 0,002. Então esse não é o tempo que nós estamos procurando. Tá legal? A gente vai ter que fazer o procedimento mais uma vez. Se você for calcular T2, utilizando esse mesmo procedimento aqui, né, você vai obter 3,65 02 32 375 segundos. E aí eu me pergunto de novo, né? Esse é o tempo que eu estou procurando, eu preciso calcular f de T2. O f de T2 vai lhe dar aproximadamente 0,07, que é superior ainda a 0,002. Então eu tenho que fazer o procedimento mais uma vez. Você vai fazer para T3 e você vai encontrar 3,6490 41,606 segundos. Para verificar se esse é o tempo que nós estamos procurando, nós devemos calcular f de T3. Então, pegando o T3 e colocando aqui no lugar de t, tá legal? Ou seja, pegando esse valor 3,6490416065, substituindo aqui nesse t aqui da função f, você vai obter 5,44 vezes 10 elevado a menos 5. E esse valor, ele é inferior a 0,002. E com isso, esse é o tempo que nós estávamos procurando. Tá legal? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido os conceitos que foram aqui apresentados para o cálculo desse tempo aqui, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Caso você tenha um amigo ou dois que possa se beneficiar com esse conteúdo, compartilha, né? Você pode se inscrever no nosso canal e também curtir a nossa página do Facebook. Gostaria que você me dissesse o que é que você achou dessa aula, né? Isso
É importante para a gente saber o que é que você está achando dessas nossas aulas, né? Para a gente poder estar sempre fazendo um material legal para vocês. Eu desejo bons estudos para vocês. Fiquem bem e até a nossa próxima aula.